Ok, gente, vamos continuar com os nossos exemplos de posição relativa das retas e equação de reta. Olha lá o exemplo 2. Determine o coeficiente angular, grifa aqui, ó, da reta que passa pelo ponto A, que é menos 1 e 3, e B, que é menos 2 e 4, certo? Vou grifar as informações importantes. Qual que é meu raciocínio? Primeiro, vou determinar quem é o ponto 1 e quem é o ponto 2. Lembrando que o ponto 1 é aquele mais à esquerda do eixo X. Vamos, então, colocar aqui no nosso gráfico quem que é o ponto A e o ponto B. Lembrando que no ponto, o primeiro termo é sempre o X e o segundo é sempre Y. Então, no ponto A, menos 1 é o X, que tá aqui, vai se encontrar lá no Y como 3. Ponto A. Ponto B, olha, o X é o menos 2, vai se encontrar no Y como 4. Tá aqui o ponto B. Certo? E essa aqui é a minha reta. Olha, quem que vem primeiro? Se eu estiver andando aqui no eixo X, olha, andando aqui no eixo X, quem que aparece primeiro? O B. Então, o B é o ponto 1. Então, dá pra gente fazer aqui, olha, ponto 1 é o ponto B, que é o ponto menos 2 e 4. E o ponto 2 é o ponto A, que ele é menos 1 e o 3. Daqui, a gente vai tirar esses dados. Olha, quem que é o x1? É o x do ponto 1, menos 2. Quem que é o y1? É o y aqui, olha, do primeiro ponto, que é 4. Quem que é x2? É o x do segundo ponto, menos 1. E o y2 vai ser 3. Agora, eu consigo calcular o meu m, tudo bem? Qual que é a fórmula do m? M é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos substituir, pessoal? Quem que é o y2? Olha lá, 3. Menos, quem que é o y1? 4. Dividido por x2, olha lá, menos 1. Menos da fórmula, quem que é o x1? Menos 2. Então, eu vou ter que pôr esse menos 2 entre parênteses. Agora, eu tenho dois sinais juntos, olha, vamos fazer a regra do sinal? M vai ser 3 menos 4. E embaixo, vamos fazer a regra de sinal? 1 negativo, menos com menos, mais 2. Então, vamos fazer a conta agora. M vai ser igual, quanto que é 3 menos 4? Menos 1. Menos 1 mais 2, que vai dar 1. Então, M vai ser menos 1 dividido por 1, 1. Esse é o meu coeficiente angular, certo? Foi isso que o exercício pediu. Está aqui, olha, M igual a menos 1. Pessoal, vamos lá para o exercício 3. Determine a equação da reta, grife a equação da reta, isso que eu quero, que passa pelo ponto P, 2 e 5, e tem a inclinação de 60 graus. Então, primeira coisa, vamos lá. Vou determinar a inclinação da reta usando essa fórmula aqui, ó. Lembra que eu falei que era importante? M igual tangente de θ. E depois, eu vou determinar a equação da reta utilizando a fórmula ioiô michoxô. Eu deixei aqui uma tabelinha para a gente relembrar quanto que é o ângulo
a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, certo? Então, a gente coloca os ângulos 30, 45 e 60, e aqui seno, cosseno e tangente. E vocês estão lembrados como que a gente fazia? Olha, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e no 3 também. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, agora que eu tenho minha tabelinha, eu consigo saber quanto que é o meu M. Lembra? M é igual ao tangente do ângulo. Qual que é o meu ângulo? 60. Olha lá, ó. Ele falou que o meu ângulo era 60. Então, eu venho aqui, M é igual tangente de 60. Quanto que é a tangente de 60? Raiz de 3. Então, meu M vai ser raiz de 3. Guardo esse M. Tudo bem? Como eu quero a equação da reta, eu vou usar a fórmula Ioiô Xoxô. Vamos lá. Y menos Y0 é igual a M, X menos X0. Pessoal, estão lembrados? Esse Y e o X eu mexo? Jamais, nunca. Quem que é o Y0 e o X0? São as coordenadas do ponto P. E ele falou para mim que o ponto P, lá do enunciado, olha, quanto que era o ponto P? 2 e 5. Então, quem que é o 2 aqui, ó? Meu X0, que é o 2. E meu Y0, lá do ponto P, olha, quem que é o Y0? 5. Vou colocar esses valores na equação da reta, tá bom? Então, vamos lá. Y menos Y0 é igual a M, que multiplica X menos X0. Deixo o Y menos, quem que é o Y0? É o 5. É igual, quem que é meu M? Raiz de 3, abre parênteses, X menos, quem que é o X0? 2. Estamos quase lá, pessoal. A única coisa que falta fazer agora, ó, é a distributiva aqui, ó. O raiz de 3 vai ter que multiplicar o X e o 2. Então, o primeiro lado da equação eu deixo. Raiz de 3 vezes X vai dar raiz de 3 vezes X. Raiz de 3 vezes menos 2 vai dar menos 2 vezes raiz de 3. Agora, esse 5 não pode ficar aqui, tem que passar para o outro lado. Então, y vai ser igual, copio raiz de 3 vezes x, menos 2 raiz de 3, e esse 5 aqui, ó, vai passar positivo. E essa é a equação da minha reta, certo? Notem que eu não tenho como agrupar o 2 raiz de 3 com 5, porque esse primeiro número tem raiz e o segundo não tem. Então, a gente termina aqui esse exercício, olha. Não tem problema, vocês não podem ter preconceito de um número, porque ele é feio. Tudo bem, pessoal? Essa é a equação da reta. Quarto exercício, gente. Vamos lá. Determine K, vou grifar K. Sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos A, K e 3, e B, menos 1 e menos 4, é 45 graus. Primeiro passo, eu vou determinar a equação da reta. Como? Dica, pessoal. O que vocês estão pensando? Hein? Estão pensando na equação da tangente? Exatamente, ó. M vai ser igual ao tangente do meu ângulo. Qual que é meu ângulo? 45. Então, M vai ser tangente de 45. Quanto que é tangente de 45? É 1. Lembra lá da tabelinha que a gente fez no exercício anterior? M é igual a 1. Vou guardar esse valor. Tudo bem? Depois, eu vou determinar o primeiro e o segundo ponto através do gráfico.
Então, vamos lá, olha. O meu primeiro ponto, o A é K. O meu primeiro ponto, vou copiar aqui, olha. K e 3. E o meu segundo ponto, olha, é menos 1 e 4. E eu acabei de descobrir que o M é 1. Olha aqui, ó. Vou colocar esses dados aqui. Vamos lá. O ponto B é menos 1 e 4, certo? Então, tá aqui, ó. Menos 1 no X. Menos 4 no Y. Menos 1 no X. Menos 4 no Y. Opa! Cadê o gráfico? Tá aqui, ó. Vamos lá, de novo. Meu ponto B, menos 1 e menos 4. Olha lá, x menos 1 encontra com y menos 4, tá aqui. Meu ponto B, meu ponto A é K e 3, olha, o 3 tá aqui. Ele vai se encontrar com algum valor de x que eu não sei, ele chamou de K. Mas olha, pessoal, o M é 1, o M é positivo. Como M é positivo, eu sei que a minha reta, ela é crescente, certo? Então, a minha reta, ela passa por esse ponto aqui e ela cresce. Então, o meu ponto aqui, olha, o K vai estar aproximadamente aqui, olha. O valor a gente ainda não sabe, mas eu sei que o valor é positivo de x. Logo, quem que é meu primeiro ponto? Olha, meu primeiro ponto é esse aqui, é o ponto B. E o meu ponto A é o meu segundo ponto. Então, lembrado porque meu primeiro ponto é o B? Porque a hora que eu tô andando aqui no eixo X, quem que aparece primeiro? O B. Então, eu posso fazer aquela tabelinha, olha. Ponto 1 é o B, que é menos 1 e menos 4. Daqui eu tiro que x1 é menos 1 e y1 é menos 4. Meu ponto 2 é o ponto A. Copio o ponto A aqui, é o K e 3. Daqui eu tiro que o x2 do ponto 2 vai ser K. E o y2 vai ser 3. Tudo bem, pessoal? Tem aqui, ó. Então, o que nós já temos? O valor do M, que é 1, valor de x1, y1, x2, y2. Isso me leva ao passo 3, que eu vou determinar o K através da inclinação da reta. Qual que é a minha fórmula da inclinação da reta? Lembra? M é igual. Peraí que eu vou fazer mais para cima, senão vocês não enxergam. Aqui para cima, ó. M vai ser igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos substituir? Quem que é o M que eu tinha encontrado lá no começo? Olha, eu não encontrei com M é 1, eu vou colocar o 1 aqui no M. 1, copio igual. Quem que é o y2? Olha lá na minha tabelinha, é o 3. Menos, quem que é o y1? Menos 4. Como eu tenho 2 menos, tem que pôr entre parênteses. Dividido por x2, que vai ser o K menos e x1, que vai ser o menos 1. Como eu tenho outro menos, tem que pôr entre parênteses, certo? Vamos fazer a regra de sinal, pessoal? 1 vai ser igual, copio 3, menos com menos, mais 4, dividido por K, menos com menos, mais.
que tem aqui embaixo do 1 escondido mesmo? Tem o 1. E o que eu faço agora com essa conta? Multiplico em cruz. Multiplicando em cruz, o que eu tenho? Olha, 1 que multiplica K mais 1, que vai ficar K mais 1, igual 1 que multiplica 3 mais 4, que vai dar 3 mais 4. Então, K mais 1 vai ser igual a 3 mais 4, 7. Esse mais 1 passa para lá, menos 1. Então, K vai ser igual a 7 menos 1. Logo, meu K vai ser igual a 6. Pronto, determinei. Voltando lá no meu gráfico, olha, quanto que é esse valor aqui de K? 6, olha. Então, esse ponto A aqui, ele tem Y é 3 e o X é 6. Tudo bem, pessoal? Pessoal, o último exemplo dessa parte de equação da reta. Vamos lá? 5. Determine a equação reduzida da reta S. Dessa vez, ele não me deu nenhum ponto, ele me deu o gráfico, certo? E observa aqui no gráfico, olha, que ele passa por esse ponto B, que é, o x dele é 2 e o y é menos 4, certo? E passa no ponto A, que é o ponto 0, 0. Então, o primeiro passo, eu vou observar a equação reduzida. Lembra que a equação da reduzida é y é igual a ax mais b, onde a era o meu coeficiente angular, ou inclinação da reta, que é a mesma coisa, e b era o meu coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo Y, certo? Então, olha aqui a minha reta, ela cortou o eixo Y aonde? No 0, 0, certo? Então, de cara, eu sei que o meu B é 0. Então, vou colocar aqui, olha, eu sei que o meu B é 0. Vou guardar essa informação. Segundo passo. Eu vou determinar quem que é o meu primeiro ponto e o segundo ponto, observando o gráfico. Note que a hora que eu tô andando aqui na reta, quem que apareceu primeiro? O A. Então, o meu A é o primeiro ponto. A, que é o 0, 0, é meu primeiro ponto. Então, quem que é o x1? 0. E o y1? 0. Meu segundo ponto é o ponto B, que tem as coordenadas, o x dele é 2 e o y é menos 4. Então, o x2 é 2 e o y2, olhando aqui, ó, é o menos 4. Terceiro passo, eu vou determinar o coeficiente angular, que é o mesmo valor de m. Então, vamos determinar o coeficiente angular. M é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos substituir? Quem que é o y2 lá na tabelinha? Menos 4. Quem que é o y1 lá na tabelinha? Menos 0. Dividido por x2, olha aqui, ó, que é o 2 menos x1, olha lá, que é o 0. Vamos fazer essa conta? M vai ser 4 menos 4 menos 0 vai dar menos 4. 2 menos 0 vai dar 2. M, então, vai ser menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Tenho aqui o meu coeficiente angular. Então, por fim, eu posso determinar a equação reduzida, substituindo o valor de A e B. Quem foi o valor de A que eu encontrei, pessoal? É o mesmo que M. Então, A, eu sei que é menos 2. E o B, olha lá. Lembra que o B era 0?
Por que que o B era 0? Porque a minha reta passa no zero, no ponto 0, e o B é o ponto que a reta corta o eixo Y. Então, aqui, ó, vamos voltar aqui, o B é 0. Então, dá pra gente fazer a equação reduzida agora, ó. Y é igual a x mais B, é só substituir o A e o B. Quem que é o A? Menos 2. Copio o x mais o B, que é 0. Não precisa ter esse 0, então, meu Y vai ser menos 2x. Tá aqui a equação reduzida da reta. Ok, pessoal?